Culto em Ramá, a palavra de Deus em seu lar. De segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Entregue seu culto a Deus junto com a comunidade Ramá e recebam a palavra do Senhor para o seu coração. Segundas e domingos, a transmissão do culto é ao vivo. Não perca! O assunto é a palavra. E que Deus nos ajude, fale ao nosso coração. Senhor, por isso eu me rendo a Ti agora e quero colocar essa boca, essa voz, essa palavra que há de ser lida, tudo diante de Ti, para que o Senhor trabalhe tudo isto e fale ao nosso coração, tocando, despertando, ensinando, confirmando, esclarecendo. Nós precisamos muito, Senhor, dessa Tua presença maravilhosa, ó Pai, nos dando convicção e certeza, tirando dúvidas, para que não sejamos guiados, dirigidos por dúvidas, mas que tenhamos a plena convicção do que o Senhor quer, e assim nós estejamos seguros daquilo que o Senhor quer de nós. Fala, pois, conosco, esclarece-nos. Nós te pedimos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero começar a ler com 1 Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 26. O apóstolo Paulo dá instruções com relação ao culto. O conceito de culto para Deus é muito importante e se refere não a formalidades, mas ao encontro de pessoas que estão dando para Deus alguma coisa, reunidas no nome do Senhor, oferecendo adoração, louvores, orações e tudo que estiverem oferecendo, além das ofertas, tudo faz parte do culto que devemos a Deus, que é o segundo mandamento. Primeiro é adorar a Deus e a nada mais. O segundo mandamento é dar culto a Deus e a nada mais. O Senhor quer receber culto, é ordem que cultuemos o Senhor e cada um de nós tem que aprender a cultuar, se aperfeiçoar no culto a Deus. O apóstolo Paulo, quando o Espírito Santo foi derramado, esteve verificando que por causa da liberdade do culto no Espírito, já que o culto não é algo dirigido pelo homem, deve ser melhor dirigido pelo Espírito Santo. Se pelo Espírito nós temos a liberdade dos dons espirituais, nós temos a operação sobrenatural de Deus, que não depende da vontade do homem, então isso tudo pode sair do nosso controle, e principalmente quando o número de pessoas participantes é muito grande, os aspectos humanos podem atrapalhar. O dirigismo de quem está na frente, quando quer dirigir muito, acaba tomando o lugar de Deus. Quando alguém quer se mostrar, e seja na música, de outra forma qualquer, também isso pode atrapalhar a presença de Deus de se manifestar. O ambiente, quando é muito sofisticado, rouba um pouco da simplicidade do Evangelho e faz com que as pessoas bem vestidas e preocupadas com a aparência não tenham a simplicidade e a liberdade de cultuar a Deus. Muitos aspectos podem atrapalhar. Nada como o eu voluntário de pessoas querendo manipular o culto às outras, querendo aparecer, se mostrar. É muito difícil separar esses fatores, quando é o Espírito Santo que está agindo através de uma determinada pessoa, quando é dela. E como nós somos humanos e a carne milita contra o espírito contra a carne,
não é tão fácil separar. Ninguém é totalmente espírito, ninguém é totalmente carne, nenhum crente é totalmente espírito, nenhum crente é totalmente carne. Não existe nenhum santarrão que está fora do crivo de análise, de julgamento, de observação. E não há nenhum crente tão carnal que não possa dar alguma coisa para Deus. Mas quando a gente coloca tudo isso junto e o culto é dado a Deus e a liberdade pode se transformar em confusão, em perda de objetividade, e isso tem acontecido muito quando os aspectos humanos tomam o lugar do que é espiritual. Em alguns lugares dá-se muita ênfase a endemoniados, e quando o demônio se manifesta, é um show, e aquilo toma o lugar do culto a Deus. Quando o espetáculo é para a música, apresentação de conjuntos, de gente importante, um show musical, aquilo também toma o lugar do Espírito. Quando o pregador é muito famoso, imposta a voz e quer pregar bonito e quer fazer carreira pregando, isso toma o lugar do Espírito Santo também. E assim por diante. Quando alguém quer ter oportunidade de profetizar, ele acha que por ser profeta ou ter o dom de profecia, são coisas diferentes, ele acha que tem o direito de profetizar e tomar o culto todo. Isso não é novo, já acontecia no passado, depois do Pentecostes. Pessoas achavam que tinham revelação de Deus e eles tinham que dominar a reunião porque tinham alguma revelação de Deus. O apóstolo Paulo é levantado por Deus para esclarecer isso. Ele disse, olha, se um tem revelação, ele não é o único não, os outros também têm. Aliás, quem tem revelação deve ser submisso ao conjunto do ambiente para que haja proveito. Ele não é o único que tem revelação, outros também têm e até devem julgar. E se vier revelação nova para um, aquele que recebeu primeiro a revelação se cale, porque o Espírito Santo está derramado para todos. Muitos aspectos naquela época entravam em cena para tentar atrapalhar a ordem do culto. E hoje em dia, na era do derramamento do Espírito Santo, último século, o derramamento pentecostal, também muita coisa é feita em nome de Deus que Deus não assina. Muitos shows e apresentações pirotécnicas de dons espirituais, exibicionismo, e pessoas que querem mostrar que tem revelações de Deus, coisas assim, isso também toma o lugar do culto e atrapalha a edificação dos irmãos. No meio pentecostal, muita coisa tem sido feita em nome do Espírito que não é de Deus. Aliás, às vezes até de outros espíritos, confundindo tudo. Mas como o ambiente espiritual está sujeito a todas as manifestações, é necessário botar alguma ordem para que haja proveito. Todo esse capítulo é dedicado a isto, orientação que o apóstolo Paulo nos traz da parte de Deus, ele que falava em línguas estranhas muito, mas que no culto procurava ter ordem para edificação, ele traz essas orientações. Eu quero lembrar que a palavra é sobre palavra, é sobre o falar, que é uma graça dada por Deus para a gente se expressar e se comunicar com o semelhante. A gente comunica até sentimentos, a gente comunica angústias, problemas, e a gente comunica certezas, a gente comunica informações importantes através da palavra. A palavra, cada um de nós tem e deve zelar pelo uso dela para que haja proveito. Qual o melhor proveito que a gente pode ter da palavra? A gente deve lembrar que a Bíblia diz que a gente vai ser julgado pela palavra, vai ser galardoado pela palavra, recompensado quando a palavra é boa, útil para edificação e transmite graça
aos que ouvem. A gente vai ser condenado quando a palavra é destrutiva. Chamar o irmão de tolo já é suficiente para lançar a pessoa no inferno. Desprezar o irmão, falar mal do irmão, passar adiante algo contra a pessoa, que denigre a imagem da pessoa, isso pode ser um assassinato espiritual e a pessoa ser condenada ao inferno de fogo por ter feito isto, por ter falado mal do seu irmão. A gente precisa tomar muito cuidado com o que fala. Pelas tuas palavras serás julgado ou serás justificado. O apóstolo Paulo, querendo regulamentar um pouco com princípios, não com ordens, que o culto tem que ser assim ou tem que ser assado. Nada dito que um culto precisa ter música. Pode ter um culto sem música, pode ter um culto sem uma determinada parte, sem uma formalidade, sem a leitura explícita da Bíblia, mas tudo isso precisa ser dosado pelo Espírito Santo para a edificação através dos irmãos que são falhos. Todos nós, instrumentos de Deus, somos falhos e passíveis de falhas e, portanto, nós precisamos, todos nós, estarmos submissos uns aos outros e submissos à palavra, submissos ao Espírito de Deus, para nenhum se engrandecer. E nós vivemos uma época em que o mundo valoriza muito isso, o grande pregador, o grande evangelista, o grande cantor, o grande homem de Deus, e isso atrapalha em muito a obra de Deus, porque quando alguém é grande, é evidente que o Senhor fica pequenininho ao lado dele. Quando a glória é para homens, o Senhor não recebe a glória. O culto deveria ser totalmente para Deus se agradar, ser honrado, e o povo, em consequência, vai ser edificado. Mas quando alguém se engrandece e chama atenção para si, o Senhor, evidentemente, vai ficar mais desprezado. A glória de Deus não vai ser grande, ele não vai receber muita glória. O apóstolo Paulo orienta para o melhor proveito, e eu quero ler com os irmãos, 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina. Este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 3. E isto sucessivamente. E haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, profeta com revelação. 31. Porque todos podereis profetizar, ou seja, devem ter a permissão para profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados com as revelações de Deus. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher
é vergonhoso falar na igreja. Esse era o costume da época. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Supondo que não. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Amém. O capítulo todo é dedicado a esclarecimentos a respeito do uso dos dons espirituais. Nada vai ser aplicado onde não há dons espirituais. Onde as pessoas não buscam, não dão liberdade, não tem dons espirituais, o culto vai ser todo dirigido, pode ser até programado, e eu já participei de cultos onde até a oração era escrita, tudo era escrito, inclusive as orações. Mas está tudo na deliberação do homem, onde o Espírito Santo não tem liberdade através de dons espirituais de atuar e se manifestar, claro que nada disto se aplica. A regulamentação visando ordem e decência é para onde há liberdade do Espírito. E quando há liberdade de Espírito, ninguém consegue controlar bem as emoções. A gente chora, pula, grita e não há limite para a gente controlar as emoções. E quem tem experiência sabe que é bom, é gostoso, como a gente gosta. O ambiente pentecostal é caracterizado por uma liberdade de todos orarem, dizerem glória a Deus, aleluia, louvarem, engrandecer e falar em línguas estranhas. E é bom quando essa liberdade não cerceia, o Espírito Santo não impede de se manifestar. E Deus gosta de dar essa liberdade. Lá no fim do Apocalipse, a revelação do trono de Deus, aquela glória, diz que vai haver tantas vozes, aquilo vai ser como o barulho de muitas águas, aquela gente toda, aquela multidão toda, glorificando o Senhor, exaltando a Deus, todos glorificando. Quando a gente está num culto assim, bem pentecostal, animado, a gente costuma medir a animação pelo grau de manifestação das pessoas. Quando a gente está alegre, grato a Deus, com o coração assim, quente, a gente não consegue ficar calado. A gente não consegue ficar calado. A gente abre a boca num glória a Deus, aleluia, eu te amo, Senhor maravilhoso. Pula, grita, chora, a gente se emociona. Bom, essas coisas não devem ser carnais, mas a emoção é da natureza humana. A emoção não é do espírito, é da natureza humana. E quando a gente dá liberdade, as emoções podem sair do normal, do que se considera normal. Há pessoas que ficam caladas no culto, entram caladas e saem mudas, elas não vão ter esse problema. Mas quem sente a emoção e tem liberdade e gosta de glorificar, vai ter esse problema. Se a gente glorifica a Deus e solta a voz, o outro do lado e outro também, daqui a pouco a outra, e o grupo e muita gente, nós vamos ter momentos de alegria, de exultação, de emoção, mas vamos ter também algum tipo de problema com a ordem e decência. Eu me lembro de um irmão que disse o seguinte: essa questão de ordem no culto é muito interessante. Nada tem mais ordem do que um cemitério. Se não tem manifestação nenhuma, ninguém tem reação nenhuma, não tem problema nenhum com ordem. Meu pai conta que esteve num culto uma vez, luterano, ele disse que podia ouvir um mosquito voar. O silêncio era exatamente total. Ninguém ousava tossir ali ou
qualquer barulho assim, andar nem sonhar. Quando mexia o pé, a pessoa media para não fazer barulho com os pés. Ele diz que era possível ouvir o mosquito voar naquele ambiente todo, era uma comemoração importante. Aquele ambiente era totalmente solene, num silêncio sepulcral. Total o silêncio. Bom, o ambiente pentecostal costuma degenerar para o outro lado. Manifestações várias, anda, fala, e pessoa conversa com outro, liga, desliga o celular, a pessoa dá glória a Deus, grita, chora, pula, e, enfim, a liberdade que pode degenerar para a falta de decência, falta de ordem. Isso precisa ser dosado. Algumas pessoas não têm esse costume. Eu lembro de um primo, foi lá na época do pastor Paulo Macalão, a igreja Assembleia de Deus de Madureira, e o ambiente era muito fervoroso, muito pentecostal e muito barulhento. Ele, presbiteriano, ficou na galeria, daqui a pouco o irmão ao lado deu um aleluia daqueles, aleluia, aquele com vontade. Ele olhou para o sujeito, ele tinha os nervos à flor da pele, começou a repreender o irmão lá no meio. Irmão, você viu o que você me fez, meu? Que, meu irmão? Se aleluia me estragou, tirou da comunhão, agora acabou o culto para mim, não tem jeito. Como é que eu vou cultuar a Deus? Agora já me tirou da comunhão. O homem ficou envergonhado. Meu irmão, então me desculpe e me perdoe. Perdoa nada, desculpa nada, agora já estragou tudo, agora... Bom, fez um escândalo muito maior do que o irmão. Ele tinha umas coisas assim, de vez em quando era capaz de um escândalo tremendo. E os nervos à flor da pele, aquilo era a marca registrada dele. Bom, quando sai do normal, coisas assim podem acontecer. Mas quando também o silêncio é total, a gente fica até com vergonha, né? Eu vou dar um aleluia aqui para Deus e os outros vão ficar olhando para mim. O culto precisa de uma dose muito grande de espontaneidade. O apóstolo Paulo está se referindo aqui não a um culto massivo. Hoje é muito comum nas igrejas um número grande de pessoas, uma reunião de massa, onde ninguém tem liberdade individual de participação nenhuma. E normalmente tudo é dirigido. Até as emoções são dirigidas também por quem está à frente, os cânticos, orações, tudo é mais ou menos dirigido para animar, e os bem-sucedidos conseguem fazer o auditório também acompanhar. É um ministério chamado um Ministério de Direção de Reuniões, de Manipulação do Auditório, algo que pessoas aprendem a fazer para que o auditório se manifeste, não fique apático e as pessoas não durmam durante o culto. Isso é aprendido, são técnicas, não necessariamente pelo Espírito Santo, mas são técnicas da participação do auditório em nada individualmente, cada um tendo liberdade. O apóstolo Paulo está subentendendo a igreja do seu tempo, que não tinha templos, funcionava nas casas. A igreja eram as pessoas, amém? Não o templo, não a massa religiosa. A igreja eram as pessoas e funcionava nas casas, porque até o início do quarto século não tinham construído, não havia nenhum templo cristão. Nesse tempo todo, as igrejas reuniam nas casas, os irmãos se reuniam nas casas. Supõe-se que não havia microfone, caixa de som, alto-falante, as pessoas tinham liberdade, e essa liberdade era necessária para o Espírito poder operar. Cada um faça a sua parte, cante, tenha doutrina, palavra, pregação, revelação, alguma outra manifestação, língua estranha, interprete as línguas. É gostoso a gente participar de uma reunião onde todos participam, ninguém fica estático,
só assistindo, as pessoas participam, estão acordadas, participando. É assim que a gente treina o uso de dons espirituais, com a participação de cada um. E Deus vai dando uma revelação, uma visão, o outro compartilha, um canta, levanta um louvor ao Senhor, o outro começa uma oração especial e daqui a pouco todos estão juntos naquela oração e aquilo tudo vai esquentando o coração dos irmãos, aquecendo, alegrando e trazendo emoções também. A presença de Deus traz emoções, ou de alegria, ou de euforia, de sensação de vitória, de júbilo, de gozo, ou também de quebrantamento, lágrimas, um arrependimento, enfim. A presença de Deus move a emoção também, e é bom que a gente estimule isto, a liberdade de manifestações. Mas aí tem outro aspecto, que é a regulamentação, para que haja ordem. Então, todas essas orientações visam isto, que haja edificação, que Deus possa falar, tocar, despertar as pessoas e haja liberdade para manifestação sobrenatural. Deus quer curar alguém, precisa ter uma liberdade. Alguém sentiu de orar por alguém para ser liberto, curado. Outro teve de Deus a revelação X ou Y. Aquele teve uma língua estranha, que glorifica a Deus em língua estranha, até cântico em língua estranha. O outro tem uma interpretação daquilo, é Deus falando, revelando, tocando, despertando o coração dos irmãos. Tudo isso precisa ser feito com liberdade para o Espírito Santo agir. Aí a ênfase recai sobre o profeta, que é tido como o grande dom espiritual. O profeta, quando fala, é Deus falando. A gente precisa tomar cuidado com isso. Deus fala, mas o homem também leva carona na fala de Deus. Uma parte é de Deus e o resto é dele, do profeta. O normal é isto. Então, o profeta também precisa ser acompanhado dos outros profetas. Falem 2 ou 3. Não, mas eu também tive. Espera aí, meu irmão. Deus quer falar muito. O tempo é limitado. A reunião não vai durar a noite toda. Aqui, se for uma vigília, todos vão ter liberdade de profetizar. Mas aqui no culto, 2 ou 3. Mas eu também tenho revelação. Meu irmão, a sua fica para outra ocasião. Quem tem dons espirituais, Deus pode usar continuamente, diretamente. Isso acontece muito comigo. Eu estou orando, Deus começa a revelar. E se eu continuar orando, Ele vai revelar mais e mais e mais coisas ainda. E eu paro não porque as revelações pararam, mas por causa da hora, por causa da decência, por causa da ordem no culto. Mas quem tem dons, se continuar, Deus vai usando pelo Espírito Santo. E eu não posso requerer para mim esse direito. O meu dom precisa ter primazia, então eu vou poder ser usado quanto eu quiser. Mas não é assim, tem que ser regulamentado, tem que ser acompanhado pelos outros também, que também são profetas ou são usados pelo Senhor. Por isso, tem que estabelecer um limite. 2 ou 3 falem a revelação que Deus dá, mas um quarto também quer falar, e não vai ser permitido. E ele vai sair um pouco chateado, triste. Deus, tinha uma revelação de Deus, que não quiseram ouvir. É a ordem do culto, é a decência que não deu lugar para muitos falarem. E, bom, aqui nós entramos num outro aspecto, que é o seguinte: essa pessoa vai ter que se conter. Ela vai ter que se calar e não reclamar. Não ficar chateada com os irmãos, não, e nem reclamar com a direção, porque não deu oportunidade. Eu me lembro que uma vez eu era líder de um movimento de jovens, e eu fui numa determinada igreja, acho que era lá em Bangu, e o pastor não me conhecia, ele era um militar, ele não me conhecia. E eu fui com alguns outros jovens. Esse outro que foi comigo já passou numa grande igreja em Petrópolis, e nós fomos lá para falar do trabalho, fazer alguns convites, e eu estou sentado lá. A igreja não era muito grande,
mas o pastor lá de cima olhou para mim. Meu irmão, o irmão tem a palavra de Deus, não tem? Eu tremi, eu tinha a palavra, Deus tinha revelado a palavra. Então, irmão, sobe aqui, vem trazer a palavra. Ele era um militar, assim, bem forte, cheio do Espírito também. Eu vi um anjo ao lado do irmão. Então, Deus me mostrou que o irmão tem a palavra. Então, pode vir, vai trazer a palavra hoje aqui. Eu tremi, mas entreguei, que Deus mandou. E eu achei muito interessante. Isso é raro, não é normal acontecer mesmo. Mas ele era um homem de Deus e deu um bom testemunho, já partiu. E eu fui muito abençoado pelo testemunho daquele pastor, aquele irmão querido. Bom, quando Deus dá dons, eles são para serem usados, os dons espirituais, mas sujeitos à ordem e decência. Quando aqui o apóstolo Paulo estabelece essas orientações, ele diz no versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Lá no Apocalipse nos é dito que o espírito da profecia é a glória de Jesus. Amém? A finalidade da profecia não é chamar a atenção para o profeta, é glorificar o Senhor Jesus. Amém? É necessário a gente entender sempre isto. Quando o profeta começa a adivinhar, é um espírito de adivinhação. Tem alguém que está fazendo isso aqui, tem alguém que está fazendo aquilo lá. É espírito de adivinhação e não é para a glória do Senhor. A profecia, no início do capítulo, no versículo 3, ela vem com a finalidade de edificar, exortar e consolar. Tem um objetivo, é Deus usando o profeta para trazer resultados. Muitas das profecias em nosso tempo, ou não são de Deus, ou não são totalmente de Deus, ou não trazem proveito, porque dão glória para o profeta. O profeta quer aproveitar, porque tem a revelação, para ele se exaltar. Eu conheci um irmão, que já morreu, quando morreu, dei graças a Deus por isso, porque eu creio que ele estava trazendo muito mais mal do que bem. Tinha dons, muito dons, mas ele não tinha um bom caráter. E só depois que eu fui verificar, o irmão andava de igreja para igreja buscando oportunidade de se apresentar nas igrejas, se vestia bem, tinha uma filharada, acho que com 7 filhos ou mais. A mulher, ele largava a mulher em casa, 1, 2 semanas lá, passando fome com os filhos, ele ia passeando pelas igrejas, buscando oportunidade. Bom, e ele ficava observando, aí de repente, lá para lá, pronto. Se a igreja dava oportunidade, ele já começava, interpretava a língua, profetizava, ia para frente da igreja, começava a chamar os irmãos, cantava, pregava, ele tomava conta do culto. Ele tinha dons, ele era o tal profeta, se houvesse a liberdade, ele tomava conta do culto todo. O culto é limitado no tempo, a gente não tem a noite toda, não tem o dia todo para o culto. Ordem e decência. E os espíritos dos profetas estão sujeitos à cabeça, ao controle do profeta. Esse é um ponto muito importante. A nossa fala tem que estar subordinada à nossa cabeça. Quem tem sangue quente, tem um temperamento assim, que o que vem, fala, bota pela boca, essa pessoa que se precipita acaba fazendo muito estrago. Um deles, infelizmente, há crentes que têm um currículo carregado de experiências assim, pessoas que escandalizam. E normalmente quem se escandaliza são os crentes novos. Quando alguém fala o que não devia falar, escandaliza o crente novo que nunca mais aparece na igreja. A gente não vai saber por quê. Os crentes velhos podem até ser influenciados, mas não se abatem e nem desistem da vida cristã. Mas os crentes novos, com muita facilidade, se escandalizam e nunca mais voltam, porque alguém levantou a voz sem controle e falou o que não devia falar. O espírito do profeta está sujeito ao profeta
até quando fala em nome de Deus, ele tem que tomar muito cuidado com o que fala e o jeito com o que fala, para não escandalizar alguém. Eu já vi muitos casos de dons espirituais escandalizarem pessoas. Muitas vezes isso acontece. E fora do culto também, a palavra a gente tem que tomar muito cuidado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente a que for boa para edificação e transmita graça aos que a ouvem. A palavra tem que estar subordinada a um critério, a nossa mente. Nós estamos num culto, eu não sou dono do culto, eu não tenho um culto todo, os irmãos não estão no culto para me assistirem, me aplaudirem, não é um show que eu dou, seja eu cantor, seja eu profeta, seja eu pregador ou o que for. O culto não é para mim, o culto não é meu, eu não sou dono do culto. Há necessidade de liberdade para o Espírito atuar e eu preciso, na minha participação, ser tão somente limitado àquilo que Deus me deu. Quando terminou, eu me calo e não adianta eu querer continuar. Não é para continuar, mas esse limite não é o mesmo para todas as pessoas. Há uma pessoa que acha que pelo fato de ter dons, que ele pode ter o tempo que quiser. Quando começa a orar, ninguém mais ora na igreja, porque ele ora sozinho. Quando ele começa a falar, todo mundo tem que ouvir, porque ele fala alto, ele domina a conversa. A gente precisa tomar muito cuidado com a palavra. E quando há liberdade no culto para a palavra, pessoas usam a palavra de várias maneiras, seja para acusar os irmãos, seja para falar bobagem ou testemunhar. Revelação, a pessoa resolve contar uma história, um testemunho, desgalha o testemunho, conta a história da titia, papai, mamãe, vovó, quando o cachorro apareceu e toma o tempo, ele não tem limite. Eu me lembro de alguém que disse que o brasileiro não tem falta de iniciativa não, o brasileiro tem muita iniciativa, não tem terminativa. Quando a pessoa começa a falar, ele vai embora, acha que o tempo é dele, que ele não olha os outros, ele não consegue enxergar os outros, ele não consegue enxergar a ordem, a necessidade de se calar, tão somente entregando a parte dele, que seja para edificação e não canse os outros, não chateie os outros, não prejudique os outros. Pelo fato de alguém falar demais, tem alguém que vai falar de menos. Quando alguém ora demais, tem alguém que vai orar de menos. Isso é evidente. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Tudo tem que ser controlado pela nossa mente com sensatez. Não, mas eu recebi... Espera aí, meu irmão, acorda aí, calma. O que você recebeu? Conte somente o que é de Deus. Não fique fazendo encenações aí, emotivas. É compreensível que a pessoa sinta a emoção, mas a emoção não faz parte do espírito. Então, acalma, irmão, conta somente o que Deus mostrou. A sua emoção, porque eu tremi todo, eu fiquei... Tá bom, meu irmão, glória a Deus por isso, mas conta no culto. Depois você conta por fora, para os irmãos, grave, etc, etc, quem quiser ouvir. Mas no culto, somente o que Deus deu. A gente precisa aprender isso. A palavra precisa ser moderada, controlada, limitada para edificação. Nem de menos, a pessoa que se cala também pode estar pecando contra Deus, e eu já pequei muito esse pecado. Deus deu uma palavra e eu não contei. Não tive oportunidade, ninguém me chamou para dar palavra, eu saí sem entregar. Eu estaria, nesse caso, pecando quando Deus me dá uma participação e eu me omito. Nem de menos e nem de mais. A gente tem que participar, cada irmão tem que abrir o coração. Eu vou repetir, a ideia do apóstolo Paulo pressupõe a igreja naquele tempo que se reunia nas casas um número limitado de pessoas. Não presumia, como nós aqui falando para a rádio, para muita gente, uma reunião mais dirigida. Ou, na maioria
das igrejas de nossos dias, as reuniões são dirigidas também. Alguém profetizar numa grande igreja, nem sonhar, isso não é admissível. Mas a gente tem que entender os princípios bíblicos. A palavra tem que ter liberdade de ser falada, mas precisa ser moderada, precisa ser uma palavra medida pelo ambiente, pela ordem e decência, para trazer proveito. E para encerrar, em Provérbios, o Salomão nos traz algumas orientações quanto a isso. Como é que eu vou moderar ou limitar minhas palavras? Provérbios no capítulo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida, versículo 20, é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos, ou seja, aqueles que não cuidam do que falam. Bom, essas recomendações da sabedoria contidas em Provérbios, e são muitas outras, espalhadas pelo livro de Provérbios, que nos exortam a controlar o que a nossa boca fala. O apóstolo Paulo complementa lá em Colossenses que a palavra seja temperada para trazer vida, proveito, edificação aos que ouvem. Palavra temperada. Aqui é moderada, os lábios moderados para trazer proveito para as pessoas dentro da sabedoria. O problema do ser humano é a coletividade. O ser humano não nasceu para viver sozinho, ele tem que se encaixar no coletivo. Se tem 3 pessoas, ele tem direito a falar a terça parte do tempo, digamos assim. Se a reunião tem 30, o tempo dele vai ser menor para ele poder participar. Mas é bom que ele participe, que ele não fique fazendo biquinho e dizendo que não tem muito tempo, que ele só tem 2 minutos, que então ele não vai falar nada, porque o que ele tem para falar é muito importante, que ele não vai falar em 2 minutos. Isso não está bem. A pessoa tem que ter humildade. Quando Deus dá, ele compartilha para a edificação dos outros, mas ele tem que entender que ele não é o dono da obra de Deus, ele tem que estar limitado pelas circunstâncias, a sabedoria, a prudência, como diz o Salomão. A pessoa que tem o que falar, precisa falar, porque os outros precisam de ouvir o que ela tem para falar. E se é de Deus, isso vai trazer edificação para os irmãos, mas ela tem que entender que não pode falar o tempo todo. Quando um fala demais, o outro evidentemente vai falar de menos, ou na maior parte dos casos vai se calar. No meio evangélico existem muitas pessoas que, por não falarem nada, elas passam em brancas nuvens, despercebidas, e ninguém sabe que elas passaram por ali. Eu me lembro de uma irmã que esteve no nosso meio. Ela, há muito tempo atrás, ela ficou muito contente no nosso meio. É que nós estávamos aqui muito longe dela, lá na zona sul do Rio, ela já tinha uma certa idade, ela não conseguia congregar conosco aqui. Mas ela disse que a alegria dela foi que ela queria ouvir a palavra de Deus, mas ela não conhecia nenhuma igreja, não tinha nenhum crente perto dela que convidasse, e ela passava ali no Botafogo, na frente de uma igreja muito grande, e ela tinha uma vontade de entrar, mas ninguém convidava. Ela sempre passava ali, principalmente aos domingos, e com aquela vontade, mas ninguém convidava, ela não entrava. Até que um dia ela teve mais coragem e chegou mais na porta
e ela viu que tinha um lugarzinho atrás, ela olhou para lá, para dentro da porta, e ela olhou para cá, para lá, ninguém se dirigiu a ela, mas ela olhou quando não tinha ninguém, ela percebeu que não tinha ninguém vendo, talvez a hora de oração, ela correu e foi e sentou, ficou quietinha, abaixou a cabeça envergonhada, pensando, será que alguém vai me mandar sair daqui, vai botar para fora? Mas ela ficou quietinha lá, claro que não prestou atenção, até o final, quando diz, então que Deus abençoe a todos, até a próxima reunião, todos são convidados. Ela levantou as antenas e ficou feliz da vida, então eu também sou convidada, eu vou voltar na outra reunião, e voltou, e ali ela tomou a decisão pelo Senhor. Ela disse que ficou 5 anos naquela igreja, durante 5 anos, nunca ninguém se dirigiu a ela para saber quem era ela, ou o que ela estava fazendo, se ela já tinha tomado a decisão pelo Senhor. 5 anos, nunca ninguém se dirigiu a ela. Eu fico impressionado, a gente está numa reunião, sai da reunião, crentes não se interessam, eu não conheço aquele irmão, mas também não se interessa em conhecer, não cumprimenta, isso é essencial. Jesus, no final do capítulo 5 de Mateus, diz que se é do Senhor, tem que cumprimentar os outros, tem que tomar iniciativa. E aquela mulher, eu acho impressionante, é porque a igreja era massificada, ninguém se interessava por ela ali, mas o Senhor diz, eu estive no meio de vocês, vocês nem ligaram para mim, mas Senhor, quando foi? Aquela irmãzinha lá. Vai ser muito triste isso. Irmãos precisam de abrir o coração, se manifestar, a gente conhecer quem são os irmãos, o tempo que a gente tem, quando a gente cumprimenta, conversa, a gente precisa conhecer os irmãos e ouvir o que eles têm. Todos têm algo de Deus para compartilhar conosco, a gente aprende com a experiência de todos os irmãos, e a gente precisa que eles falem, todos os irmãos precisam falar alguma coisa para a gente conhecer a vida deles, e os que falam demais têm que procurar ouvir também. A gente fala demais até com Deus. Vamos orar, Senhor, Tu és maravilhoso, faz e acontece, derrama poder, faz milagre, maravilha, em nome de Jesus, amém, amém, acabou, vamos fazer outra coisa qualquer. Espera aí, Deus ouviu? Ele respondeu? Ele vai responder? O que Ele falou? Não sei, eu falei com Ele lá. Não, espera aí, tem que ouvir. 5 minutos, então divida o tempo no meio, metade do tempo você fale, mas deixa Deus falar também. A gente precisa moderar os lábios com o objetivo de ter proveito espiritual, seja com Deus, seja para os irmãos, em reuniões, e as reuniões têm que ser agradáveis, para edificação, proveitosas, com a participação dos irmãos, com a emoção. É lícito, é válido a gente ter emoção, a gente precisa buscar essa alegria da presença de Deus, a emoção espiritual. Cada um deve se esforçar, porque depende da sua participação. Só vai ter participado do culto se você participou, se abriu o coração, se emocionou, se alegrou e se derramou diante de Deus. Então cada um precisa participar, e a gente precisa ouvir e receber, mas quem é usado pelo Senhor precisa tomar cuidado e visar o proveito, a objetividade e a edificação dos outros também. Que Deus nos dê um amor tal que a gente consiga enxergar os irmãos que estão na reunião. A pessoa que não enxerga, não, vou embora, tudo bem, mas meu irmão é aquele irmão, não vi, não sei. Mas espera aí, o irmão estava sentado do seu lado, você não viu quem era, não conversou, não sabe quem é? Não vi, a reunião terminou e foi embora. Mas meu irmão, Deus colocou uma pessoa do seu lado, não foi um pedaço de madeira que Deus colocou, foi uma pessoa. Você não teve amor de se dirigir à pessoa para perguntar quem era, se ela precisava de alguma coisa. Que Deus nos ajude, colocando amor em nosso coração para ver, enxergar, amar os irmãos, os que estão participando da reunião conosco, e a gente poder abençoá-los com a nossa palavra, e muito provavelmente a gente vai ter de Deus alguma coisa que abençoar aquela pessoa também. Deus nos ajude a sermos cristãos mais participativos, mais amantes do Senhor e da noiva
do Senhor também, que são os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé e orar?